Pessoal, a boa notícia é que saiu o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, o decreto 10464, que ele era já ansiosamente aguardado pelos gestores de cultura dos estados e dos municípios, pelos fazedores de cultura, trabalhadores e trabalhadoras, espaços culturais, porque ele define as regras sobre a divisão dos recursos e como se dará o processo da implementação da Lei Aldir Blanc nos estados, municípios e Distrito Federal. A gente vai fazer aqui um pequeno resumo desse decreto para vocês. O primeiro tema é a divisão de competências, quer dizer, o que vai caber aos estados e o que vai caber aos municípios. Aos estados vai caber a execução do auxílio emergencial a pessoas físicas, né? O inciso 1 do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, que é o apoio de R$ 600 para pessoas físicas, e os estados vão executar também o inciso 3, que são os editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de bens e serviços culturais. Os municípios ficarão responsáveis pelo inciso 2, que é a manutenção dos espaços culturais, né? E os cadastros desses espaços também serão de responsabilidade dos municípios. E os municípios também farão o inciso 3, que são editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de bens e serviços culturais. A regulamentação federal, ela não eximirá também os estados e municípios de fazerem as suas regulamentações locais. Os municípios, estados e o Distrito Federal terão também que fazer as suas regulamentações locais. Eles precisarão também definir em conjunto, né, as ações do inciso 3, editais, chamadas públicas, prêmios e aquisições de bens e serviços, para evitar sombreamentos, né, para evitar repetições entre os benefícios dessa modalidade. E os critérios deverão ser publicados previamente pelo gestor. O critério para a execução do inciso 2 especial, que são os apoios aos espaços culturais, ele tem que ser publicado previamente à abertura do processo de solicitação desse benefício pelos espaços culturais. Em relação aos cadastros de cultura, a informação importante que vale o que está na lei, não precisa o espaço ter CNPJ, né? Na hipótese da inexistência do CNPJ, deverão informar os estados, municípios e Distrito Federal o código ou número de identificação que vincule o solicitante à organização ou espaço beneficiário. Isso tem um problema que depois a gente vai tratar. As entidades poderão se inscrever no cadastro de forma autodeclaratória, né? O decreto traz inclusive um modelo de autodeclaração, um anexo, que diz como que as entidades têm que comprovar autodeclaradamente que existem, que tiveram atividades interrompidas, conforme previsto na lei e também na regulamentação. O cadastro ele não fecha, ele fica aberto em fluxo contínuo enquanto durar o estado de emergência em saúde, que está previsto até o dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, os cadastros podem ser abertos, reabertos, atualizados permanentemente ao longo desse processo. E é vedado o recebimento cumulativo, ou seja, você só poderá receber um benefício relativo àquele espaço cultural, mesmo que, por exemplo, uma entidade administre mais de um espaço cultural, o que também pode acontecer. A questão das contrapartidas, né? No momento que a entidade, o espaço cultural, solicitar o benefício, ele já deve planejar quais serão as suas contrapartidas. Essas deverão acontecer após a retomada das atividades, né, depois que passar a pandemia, e serão realizadas prioritariamente em escolas públicas ou em espaços públicos da comunidade. E a definição desse calendário, o planejamento da regularidade dessas atividades serão feitas de comum acordo entre as organizações dos espaços culturais e o Estado ou município. A prestação de contas ela tem que ser relativa a gastos de manutenção, então o decreto fala especificamente em internet, transporte, aluguel, telefone, consumo, água e luz e outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. E essa prestação de contas terá que ser apresentada 120 dias após o recebimento da última parcela, conforme for o caso, tá? O decreto prevê também a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, caso seja prorrogado o auxílio federal, que é dado pela Caixa Econômica, e de acordo com a disponibilidade de orçamento, que pode ser tanto o recurso que já foi repassado, né, o Estado programar outras parcelas, ou até mesmo o Estado poder colocar outros recursos
para complementar essas parcelas. Tem alguns pontos que nos preocupam um pouco mais. O decreto fala: a União fará consulta de elegibilidade dos beneficiários do inciso 1 e 2, por meio de consulta à base de dados que será disponibilizada pelo Ministério do Turismo. Em que plataforma será feita essa consulta e como será normatizado esse procedimento, né? Aí fala a questão da inexistência do CNPJ, que é bom, mas fala que os estados e municípios deverão informar número ou código de identificação único que vincule o solicitante à organização ou espaço beneficiário. Que número é esse e como esse número será gerado, né? A lista de cadastros federais homologados será publicada em canal oficial do governo federal. Como e quando será disponibilizada essa lista e qual o impacto sobre os cadastros municipais? E por fim, diz que o pagamento dos recursos destinados aos incisos 1 e 2, que é aos espaços culturais e às pessoas físicas, fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito federal, disponibilizada pelo Ministério do Turismo. Agora, como será feita essa verificação de quem é ou quem não é elegível? Então, bem resumidamente, esses são os principais pontos, né? É preciso ter muita atenção porque agora os próximos passos dessa regulamentação vão ter a ver com esse cronograma de inserção dos dados dos municípios na plataforma Mais Brasil, né? E também esse processo de regulamentação nos estados e municípios, a questão dos cadastros de cultura, a abertura dessas bases de dados ou atualização delas, e a publicação dos editais locais de apoio e fomento, essa combinação entre estados e municípios, além das próprias regulamentações locais. A gente vai continuar aqui acompanhando esse processo e junto com vocês pela Escola de Políticas Culturais e pelo canal Emergência Cultural, de olho na Lei Aldir Blanc.